aqui porque essas leituras nos deixam bastante preparados e motivados para, de fato, vivermos, né? De uma forma ampla, consciente e consequente. E não viver na borda da vida, e tampouco ter uma visão estreita sobre as questões da vida. Porque estamos num trânsito, apenas um, vida e morte. E nós trabalhamos exatamente com isso. Então, quando a gente trabalha com pessoas, e para pessoas, precisamos ampliar a nossa mente, ampliar o nosso coração. E, de fato, não é um movimento romântico, é um movimento de ação. Então, se eu quero fazer, de fato, a diferença, não na sua própria vida, mas como na vida de outros, você precisa estar ampliando essa visão para que ela possa estar naturalmente dentro desse contexto de consequência, não é? Então, vamos lá, vamos continuar a leitura deste maravilhoso livro chamado A Cura, de Bert Hellinger. E eu quero convidar a Elide para poder fazer essa leitura para nós. A necessidade de compensação. E o que mais em nossa alma leva a doenças e à morte prematura? A nossa necessidade instintiva de compensação. Sua intensidade se assemelha à dos movimentos da boa consciência, tendo sentida como parte de nossos movimentos de consciência. Ao realizar uma compensação, dando algo do mesmo valor a alguém que nos deu algo, sentimos-nos aliviados. Antes, sentimos-nos em débito perante essa pessoa. Depois, temos nossa consciência aliviada e nos sentimos livres de uma obrigação. Nos animais, podemos observar que os pais apenas dão, muitas vezes até exaustão, e que os filhotes apenas tomam, sem querer dar algo em troca aos pais. Depois, quando ganham seus próprios filhotes, é chegada a sua hora de dar, sem esperar obter algo em troca. É também por esse motivo que desconhecem a gratidão. No caso dos seres humanos, sentimos uma necessidade incontrolável de fornecer algo de mesmo valor àqueles que nos dão algo. Essa necessidade é a base da troca em nossas relações. Apenas dando algo de valor semelhante ou até maior àqueles que nos deram algo, mantemos a relação com eles, aprofundando-a constantemente. O que essa necessidade tem a ver com a doença ou com a morte prematura? Pagamos para aliviar nossa consciência, para compensar um ganho por meio de uma perda. Acreditamos também nesse sentido, não poder comprar nada sem pagar com algo de valor igual ou maior. Depois, respiramos aliviados. A forma mais extrema em que observamos e vivenciamos essa necessidade é na expiação por uma culpa, ao nos fazermos culpados por algo perante alguém. Também vivenciamos isso da maneira oposta, quando alguém nos faz algo. Então, nossa necessidade por compensação, aqui com o sedutor nome de justiça, faz valer a frase olho por olho, dente por dente. Isso não vale apenas para o outro, mas também para nós mesmos, quando há necessidade de expiação. Expiação nesse sentido significa que aquilo que fiz ao outro, faço também a mim. Ou aquilo que o outro me fez, faço também a ele. Muitas vezes até mais. Sabemos bem o que isso significa para grupos e povos inimigos. Irei me restringir aos efeitos que essa necessidade possui sobre nossa saúde e sobre nossa vida, e ao tanto que elas põem em risco.
Agora retorno mais uma vez à boa consciência. Através da expiação em nome da justiça, obtemos de volta nossa boa consciência e, dessa forma, nosso direito de pertencimento à nossa família e grupo. O mesmo vale para aqueles sobre os quais, que expressão horrível, aplicamos justiça, sentimos-nos aliviados e eles, muitas vezes, também. Afinal, aplicar justiça sobre eles significa aniquilá-los. Em suas almas, ambos os lados esperam com boa consciência por essa justiça. Estranhamente, não percebemos quão absurda é essa ideia, com suas consequências assustadoras. Fazemos parte, de maneira demasiadamente intensa, de um campo espiritual que espera e deseja isso. Muitas vezes, nem mesmo percebemos que, diante dessa necessidade, afastamos-nos de nós mesmos, de nossa humanidade. Como escapamos dessa necessidade capaz de nos adoecer e adoecer os outros, e que é decisiva para a nossa vida e para a dos outros? Deixando-nos levar por um outro campo espiritual, um campo humano, ao invés de desumano, no qual deixamos para trás nossas distinções tradicionais entre o bom e o mal, e, ao mesmo tempo, nossas distinções entre a vida e a morte. Meditação no outro amor. Espera um pouquinho, olha. Vamos agora pensar o seguinte. Acho que vale a pena a gente pensar, dar uma parada aqui para que a gente possa compreender o que é essa lei da compensação, né? Então, coisas grandiosas que o Bert traz aqui, nessa clareza, onde ele mostra como é necessário a gratidão. E, ao mesmo tempo, nós ficamos prisioneiros da culpa que nos leva, geralmente, à expiação. Ele traz uma fala que é muito boa, que diz assim: não existe vida sem culpa. Ao mesmo tempo que, se não existe vida sem culpa, a culpa nos leva a fazer algo que só se sana com a reparação, que é algo diferente da expiação. A reparação, onde eu faço algo na compensação real daquilo que é necessário ser feito. Quando eu utilizo da expiação, é como se eu utilizasse do castigo. Ao mesmo tempo que eu me castigo, eu castigo o outro. Então, olha o que ele coloca aqui quando ele fala da justiça. Justiça sobre ele significa aniquilá-los. Ou seja, mesmo vale para aquele sobre os quais, que expressão horrível, aplicamos a justiça. Sentimos aliviados, e ele muitas vezes também. Então, a necessidade que nós temos muitas vezes de expiar uma culpa, de nos sacrificarmos, porque não compreendemos o grande poder, nem da reparação, nem da gratidão. Porque se a gente olha para os nossos deslizes, se a gente pudesse transformar esses deslizes em reparação, nós viveríamos uma vida de maior aprendizado e, portanto, de maior gratidão. Porque as oportunidades que nós temos, né, de criar uma predisposição para sermos bons também é muito grande. A hora que ele coloca nesse campo, né, o campo espiritual, espera por isso. Espera para quê? Espera que a nossa humanidade
seja posto em exercício. Deixamos levar para um outro campo espiritual, um campo humano, ao invés de desumano, no qual deixamos para trás nossas distinções tradicionais entre bom e mal. O que a nossa culpa faz? O que é bom e o que é mal, eu faço uma exclusão. Mas quando eu faço uma exclusão, eu também estou dizendo você não pertence. Tudo que eu excluo, o que eu falo? Não pertence. E qual é a maior dor? É a do pertencimento. Fazemos tudo, absolutamente tudo, para pertencer ao nosso clã. Por isso que precisamos estar bastante consciente de que muitas bandeiras são levantadas exatamente dentro do amor cego por fazer e por querer pertencer. E quando a gente está sobre algum tipo de ameaça de não pertencimento, o que a gente lança a mão? A culpa. Então, eu vou fazer um movimento de expiação, mas se eu fizer um movimento de reparação, eu faço um movimento da inclusão. E aí eu tenho que lembrar um fato em que um garoto, ele roubou a bolsa de uma senhora. Então, ele foi pego e a senhora disse para ele, qual é o pagamento? Qual é a penalidade que ele vai vivenciar? Ele disse, ele precisa limpar o meu jardim todos os dias. Esse é o tipo de compensação pela reparação. E eles se tornaram grandes amigos. A senhora e o pequeno rapaz, o pequeno ladrão. Sim? Então, quando a gente faz a expiação, o movimento é dente por dente, olho por olho. Então, agora vamos fazer essa meditação juntos? Vamos? Ok. Então, feche os olhos, por favor. Meditação, o outro amor. Centramos-nos com amor em nosso corpo. Passamos pelos órgãos com uma dedicação profunda às suas maravilhas, principalmente ao nosso coração. Meu amado coração, só você bate por mim. Meu amado coração. Ele bate no ritmo de um coração eterno, do qual vem toda a vida, com amor. Em sintonia com ele, ficamos quietos e em silêncio. Nosso coração bate com o mundo como ele é, até mesmo com aquilo que negamos. Ele bate em sintonia com a nossa culpa e com a culpa daqueles diante dos quais somos maus e que tememos. Damos a eles, agora, um lugar em nosso coração. Entregamo-nos inteiramente, internamente, a essa batida do coração. Tornamo-nos um só com ela. Subitamente, nosso corpo relaxa. Tudo nele encontra o seu lugar. Tudo bate em sintonia conosco. Pertencemos a ele e tudo em nosso corpo pertence a nós.
estamos presentes em tudo nele, completamente presentes. Confiamos a um poder criador tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que machuca o outro. Soltamos isso e sentimos uma profunda paz. Encontramos novamente o amor, a paz conosco e com os outros, a paz com o nosso passado. A paz diante da nossa culpa e suas consequências. A paz diante da culpa do outro e de tudo o que ela nos cobrou e continua cobrando. Sentimos o efeito curativo dessa entrega em tudo o que é e o que foi. É a esse lugar que pertencemos. Tudo pode ser curado, levado pela vida em sua plenitude. Sem culpa, sem expiação, sem justiça. Uma corrente eterna em um mar infinito. Sem o mal, sem o bom. Com todos os outros igualmente ali. Com amor. Então, com essa meditação, ele nos convida a criar novas imagens de cura. Porque a nossa culpa, a nossa expiação, o nosso desejo de justiça, a nossa separação entre bom e mal, nos separa do fluxo da vida e do fluxo do amor. Então, experimente mais fazer isso. Então, vamos dar uma continuidade aqui com a Elide. Retrospecto. Agora chega o momento de deter-me. Olho para trás, para as compreensões que me permitem perceber o quanto os movimentos interiores em nossa alma influem sobre nossa saúde e nossa felicidade. Ao invés de preencher a vida, reduzem-na, ao invés de servi-la, restringem-na. Dói dentro de mim quando penso em sua influência sobre nossas doenças e observo o quanto essas compreensões são deixadas de lado em nossos cuidados com a saúde. Contudo, de minha parte, trouxe uma contribuição possível. Espero que isso tenha tido algum efeito curativo em sua alma e em seu corpo. Nesta parte do livro, prossigo falando sobre nossa alma, compartilhando observações concretas que o ajudarão através de sua saúde a ter boas relações. O que faremos é trazer de volta nossos sonhos infantis, nos quais nos sentimos separados de nossa mãe, reconhecendo seus efeitos em nossa vida e em nossas relações posteriores, examinando-os. Em seguida, farei com você exercícios interiores para dissolver esses sonhos infantis de separação e, a partir de sua estreiteza, encontrar uma nova amplitude. Eles estão a serviço da vida e a serviço do amor que nos une novamente ao outro, que permite
que sejamos felizes juntos. Continue, por favor. Nossa mãe, a relação mais profunda que vivenciamos em nossa vida foi e é a relação com a nossa mãe, que em seu ventre nos deu a vida. Isso não é tudo. No interior de nossa mãe, quando ela, junto com nosso pai, trouxe-nos a vida, começando pelo óvulo fertilizado, pelo nosso pai em seu ventre, passando pela longa gravidez, na qual nos desenvolvemos em seu útero, nada mais profunda sintonia com ela. Na mais profunda sintonia com ela. 9 meses, até nos tornarmos uma criança completa, pronta para o nascimento e para a separação dela, para ver a luz do mundo como ser completo e respirar pela primeira vez como recém-nascido. Onde fomos parar após o nosso nascimento? Em seu seio. Lá bebemos como o primeiro alimento para o nosso próprio sistema circulatório, seu leite, vital para nós. Onde se pode ver o milagre da vida de forma mais misteriosa e grandiosa que nessa unidade com a mãe, desde o começo e de abrangência total. O que permanece e resta disso mais tarde, à medida que, passo a passo, separamos dela e de nosso pai para nos tornarmos independentes. Ao deixar para trás os seios de nossa família para nascer na amplidão do mundo. Será que perdemos nossa mãe e com ela nosso pai? Será que às vezes perdemos também nosso amor por eles e seu amor por nós? Será que levamos conosco o seu amor nesse segundo nascimento e em nossa vida independente deles? Ou será que rejeitamos esse amor? Por exemplo, através de acusações por meio das quais nos sobrepusemos a eles, como se fôssemos os grandes e eles estivessem numa posição inferior. Enriquecemos internamente por meio dessa maneira de tornar-se independente e ser independente? Ou nos tornamos miseráveis e pequenos? Será que nos tornamos realmente mais valorosos para a nossa vida de adulto e preparados para retransmitir a vida no sentido completo? Será que algo se colocou entre nós, talvez uma separação dolorosa dela e de nosso pai, que acabou com a nossa felicidade original que pudemos vivenciar com eles? Será que fomos confrontados muito cedo com o outro lado de nos tornarmos crescidos e com seriedade da vida? Será que lamentamos a perda desses primeiros tempos felizes e nos esquecemos do que havia de grande e profundo antes? De que falei aqui? Que experiência nos aguarda mais cedo ou mais tarde, para alguns de nós de forma mais árdua, para outros mais suave? Falei da separação e da dor que acompanha essa experiência. Ainda há algo sobre o que refletir. Nossa relação com nossa mãe continua em nossas relações com outras pessoas, principalmente em nossa relação com nosso parceiro e com os nossos filhos. Ela também continua em nosso trabalho e em nossa profissão. Se, na relação com a nossa mãe, tiver ocorrido um evento que nos tenha separado dela, mesmo que por um curto tempo, permanece uma dor que nos aflige por toda a vida. Ela nos aflige nas relações com outras pessoas e nas expectativas que temos com relação a elas. Ok. A força, a presença e o poder da mãe. Que dor houve, que separação nos acompanha.
Então, como nos colocamos diante da nossa própria mãe? Grandes ou pequenos? Somos arrogantes com a nossa mãe? O que nos aconteceu? O que levou a essa grande separação? Será que nos tornamos realmente mais valorosos para a nossa vida de adultos e preparados para retransmitir a vida no sentido completo? Como podemos fazer isso se não tivermos o grande amor pela nossa mãe? E quando o Beto traz aqui, é algo que a gente vê no nosso cotidiano, vê nas nossas classes, vê nos nossos atendimentos terapêuticos. Exatamente isso. É aquilo que nos marca, que nos funda como pessoa. E reproduzimos em todos os contextos essa marca com a nossa querida mãe. Então, quando ele fala assim, é somente isso, 9 meses? Ou essa marca é primordial para que a gente vá para a vida e faça dessa marca a grande identidade para que possamos estar com outras pessoas, com a relação com o nosso parceiro, com os nossos filhos, com todas as parcerias que fazemos, inclusive quando ele coloca nosso trabalho e nossa profissão. E é muito lindo, eu já vi Beto trabalhando pessoalmente, né? E uma vez que ele disse assim, como você vai ter sucesso na profissão se você não olha para a sua mãe? Como ter sucesso se você não estar disponível no seu amor e não coloca seus pais e sua mãe no lugar grande? Não importa o que ela tem feito depois que você nasceu. Não importa o que aconteceu. O que importa é como estar você no lugar pequeno de filho. E quando você se arroga da sua mãe, achando que ela é menor que você, tem um preço a pagar. A mãe pode ser imatura. A mãe pode ser narcisista. É a sua mãe. E a maior experiência é você se superar a partir daquilo que você recebeu. Porque o que você recebeu é impagável. Portanto, a mãe precisa estar no lugar devido. Para que você possa, como filho ou filha, transmitir para os teus filhos algo que seja consistente e completo. A vida dos teus pais só pertence a eles, e não ao seu julgo, e não às suas faltas. Eles já te deram muito. Muitas vezes, os filhos são dados por adoção. Ao mesmo tempo, fazemos tudo para pertencer. Nenhum sistema suporta exclusões. Hoje eu dizia isso para uma querida que esteve aqui comigo. Mas o que a gente olha
observa, conclui. É do lugar de mãe, esse lugar sagrado, é o lugar que merece toda a nossa referência e a nossa reverência. Não importa o que aconteceu depois que você nasceu. Ah, mas ela me deu para outras pessoas. Que ótimo! Você tem duas mães. A que te gerou, porque você carrega toda a genética aqui, ó. Seus filamentos de DNA. Tudo uma herança. E que bom que ela encontrou uma boa pessoa para te cuidar. Então, gratidão. Quando a gente olha e a gente cresce e vê as consequências de uma vida, deixamos muitas vezes de ter muitos mimimis. E a gente olha, de fato, para o essencial. Porque ele é simples, porém não é fácil. Estamos mergulhados no mundo dialógico de muitas ideias. E muitas vezes, ouvir muitas coisas nos distancia do nosso essencial, daquilo que é da essência. Quando a gente se distancia da essência, se distancia da alma, do grande amor, da grande mão que nos conduz a todos. Ah, mas a gente não vai ter livre-arbítrio para fazer as coisas? Sim, para as coisas pequenas, como disse o próprio Bert. Entre a vida e a morte, existe o que há de grandioso. E que nós não sabemos. Somos muito pequenos. Lembra da frase? A frase de Shakespeare. Entre o céu e a terra existe muito mais do que nossa vã filosofia. Então, vamos ficar no nosso lugar, olhando o que é essencial e fundamental. Você veio desta origem. E com certeza, se você não olha, não reverencia a sua própria origem, o que te falta? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Ah, tem muita gente querida aqui, gente. Muito obrigada. Obrigada porque estamos juntos, crescendo, desenvolvendo juntos, né? Isso é compromisso com a vida. Quem tem alguma pergunta em relação à mãe, em relação a esse lugar da mãe, em relação à lei da compensação, em relação às expiações, às nossas culpas? Marie, o maior movimento da mãe que a gente percebe, né? Como interferindo no filho é quando tem esse amor interrompido, né? Sim. Uhum. Sim. Então, o amor interrompido é o que acontece, o que aconteceu entre a mãe e o filho, Ana? O amor interrompido é tudo aquilo que feriu, que marcou na alma da criança, né? Por exemplo, o que é o amor interrompido? Como o amor interrompido, ele é reproduzido até no sucesso profissional. Então, o amor interrompido tem muitos trabalhos que resgatam esse amor interrompido. Então, como a gente sabe que é amor interrompido? Quando você não está bem em paz com a sua mãe, quando você a critica bastante, quando você espera uma outra mãe do seu ideal. Então, quando você cria movimentos de distanciamento da sua própria fonte, como isso aconteceu?
muitas vezes por situações muito difíceis para as mães. Uma doação, um momento que a mãe ficou muito doente, ou que a criança ficou muito doente, que foi internada, e a gente vai olhar para o movimento e a teoria do apego de John Bowlby, nós vamos ver isso, né? Que precisamos, todas as crianças precisam do amor, do apego do amor da mãe, dos cuidadores. Então, como isso marca as nossas vidas, marca os nossos relacionamentos. Tem pessoas que têm casamentos de evitação, não conseguem ficar próximo, não conseguem estar presente. Por quê? Porque houve um movimento prévio. E muitas vezes o movimento aconteceu no nível intrauterino. Okay? Então, é algo que a gente precisa ver com cuidado, com cautela, para que a gente possa trazer esse movimento, de fato, para o contexto do adulto, geralmente, né? Do adulto ou da criança, para que a gente possa fazer essa reaproximação. Porque existe cura do amor interrompido. Então, obrigada por essa grande pergunta, Ana. Então, pessoal, seguimos um pouco mais, né, nessa vida de observação, porque a vida precisa ser de reflexões, e eu os convido a todo instante fazermos esse mergulho diário. Como estão as nossas relações? Como é que eu me sinto presente? E, ao mesmo tempo, se eu me sinto presente, ou se eu me sinto ausente? Então, um grande abraço e até a próxima terça. Mesmo no feriado, você vai fazer, Maria? Ah, tem um feriado, né? É. Vamos Desculpa pular o perguntar. feriado, então. Exato, obrigada. Obrigada, Ana. É o feriado mesmo, exato. Então, vamos estar na próxima semana do dia 15 de novembro. Que é outro feriado? Não sei se é feriado. Mas, No enfim, dia 15 é o feriado. nós colocamos, né, no nosso calendário aí do grupo PERT Ensina. E quem quiser participar desse grupo, é um grupo muito interessante, onde a gente pode colocar muitas outras informações a respeito do que se trata o desenvolvimento humano. Muito obrigada, um grande beijo para você.